A princípio, qual relação podemos estabelecer de modo mais direto entre a filosofia kantiana e a educação brasileira? Comecemos pela LDB. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, uma lei de 96, a época do governo FHC, uma lei que norteia e orienta a nossa educação, diz que o sistema escolar básico no Brasil, que vai do 0 aos 17 anos e 11 meses, deve educar o brasileiro, o aluno educando o brasileiro, sob dois orientadores, sob duas balizas: o exercício e a prática da cidadania e o exercício e a prática do trabalho. O aluno deve ser, ao sair do ensino médio, um trabalhador, alguém adequado ao mercado de trabalho e também um cidadão consciente da democracia na qual vive, que é uma democracia representativa. E como funciona uma democracia representativa? Não como ela se apresenta hoje no Brasil. Uma democracia representativa funciona na medida em que o eleitor se torna um sujeito de direito. Qual a diferença entre eleitor e sujeito de direito? O eleitor é muito semelhante à Copa do Mundo. Ele existe durante pouquíssimo tempo a cada 4 anos. E só. Um sujeito de direito percebe que o poder público, na figura de governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, deputados e por aí se vai, esse sujeito percebe, o sujeito de direito, que o poder público serve ao povo, serve a ele, sujeito de direito. Quando há uma percepção clara disso, esse sujeito de direito passa a entender exatamente o quanto ele paga de impostos e o quanto o governo deixa de fornecer o retorno em serviços básicos como educação, saúde e segurança. Esse sujeito passa a entender o que seria uma relação justa entre impostos pagos e benefícios recebidos, passando a cobrar, e é a cobrança que faz a democracia representativa funcionar. É a cobrança desse cidadão que realmente existe na prática e não a cada 4 anos que faz o poder público funcionar. Funcionar de modo racionalizado, funcionar de modo justo e não egoísta como acontece hoje. E onde entra o Kant? Para nos clarear, nos esclarecer qual a distância entre a LDB e o que ela prega, a uma educação de cidadão, e o que acontece com a nossa democracia representativa, que não tem sujeitos de direito, mas eleitores do tipo Copa do Mundo. Kant nos diz o seguinte: um povo só não vai ser explorado e dominado por tiranos, um povo só será crítico para com seus governantes, um povo só será crítico e se revoltará com a sua miséria na medida em que ele deixar a minoridade e atingir a maioridade. Falta ao povo brasileiro, segundo Kant, sair da minoridade. O povo brasileiro, Kant nos diria, é um povo menor de idade. É um povo que apenas acata as regras, as condutas que são empurradas goela abaixo pela mídia, pelo poder público, pelos canais de televisão, pela Globo, pela internet. O povo brasileiro é um povo que, enquanto menor de idade, não sabe criticar, não consegue fazer um uso esclarecido da sua razão para entender a relação numa democracia representativa entre poder público e cidadão. Será a partir do momento em que o povo brasileiro tornar-se senhor da sua razão, será a partir desse momento que ele atingirá a maioridade intelectual, passando a entender de modo esclarecido o que é a diferença entre eleitor e um sujeito consciente dos seus direitos. O que é a diferença entre uma democracia de fato representativa e uma democracia ao modo brasileiro em que os políticos se representam a si mesmos. Ora, está claro que é a educação a linha de frente que determinará o nascimento ou não desse sujeito de direito. É a educação, portanto, que pode ser considerada não só a linha de frente, mas talvez o último baluarte, a última defesa em benefício
do nascimento, ainda por vir, desse cidadão brasileiro.